Boa noite, galera. Vamos lá para a última aula de hoje aí, véspera de feriado. Alegria nessa quinta com cara de sexta? Vamos trabalhar um livro super alegre. Tá bom, só que não. Mas como vocês já estão na alegria tremenda, pensei, hoje é o dia porque nada vai atrapalhar. Galera, a gente vai falar sobre o livro Últimos Sonetos, do nosso catarinense Cruz de Souza, beleza? Qual é a ideia da nossa aula? Gente, nós temos aí um livro de sonetos no vestibular, ai que terror! E agora, poesia, como eu faço? Meu povo, vamos dar aí algumas dicas gerais, algumas observações para você se ligar quando cair uma obra literária que tem lá poesia no vestibular, como agir? Como fazer? O que eu preciso saber, seja relativo a Últimos Sonetos ou qualquer outra obra que traga poesia nos nossos vestibulares. Vamos lá? Galerinha, antes de mais nada, vamos recordar qual é a grande temática, ou quais são as grandes características da escola simbolista. Porque Cruz de Souza foi o grande nome do simbolismo brasileiro, correto? Claro, nós aqui vamos falar mais precisamente da obra Últimos Sonetos, que, como o próprio nome indica, foi o quê? Foi os últimos registros de Cruz de Souza, os últimos escritos mesmo antes dele falecer. Ele já estava debilitado, certo? Há quem conte que até o fim da sua vida, até o último instante, ele ficou lá produzindo os seus belíssimos versos. Não à toa esse livro, sim, né? A gente brincou que era alegre, não é. Nem de longe, porque traz essa carga, essa característica muito presente em Cruz de Souza, que é a questão autobiográfica. Mas a gente já fala. Vamos olhar o seguinte, a edição é de 1905. Interessante lembrar o quê? Cruz de Souza já havia falecido. No entanto, seu amigo Nestor Victor reuniu, organizou essas obras, que são esses seus últimos registros, e construiu essa belíssima arte, que é a poesia simbolista. Galera, vocês podem até não gostar muito da temática, realmente é meio depressão, né? Costumo dizer para os meus alunos, olha, não vai ler naquele momento que você está triste, fazendo uso de álcool, ninguém faz uso de álcool aqui, né? Obviamente, nem de longe objetos cortantes próximos. Por quê? É depressivo mesmo, mas é de uma beleza e de uma arte incrível. E é isso que eu vou tentar te mostrar. Não suspira não, sério, vamos lá. O que acontece? Meu povo, escola simbolista. O que vocês têm que recordar da escola simbolista? Antes de mais nada, eles são oposição aos parnasianos. Parnasianos, máquinas de fazer versos, vão dizer os modernistas lá na frente, são aquela escola que tem por lema arte pela arte. Arte bela, objetiva, formal, com inspiração greco-romana, ok? Inclusive, eles fazem poesia para estátua, né? Para vaso, ô povinho estranho. Não é verdade, meu querido? Aqui, ó, o nosso simbolista Cruz de Souza. Nosso porque aqui, de Florianópolis, veio na corrente oposta. Na França, o simbolismo ficou muito conhecido. Na França, ele tomou o poder do parnasianismo. Aqui no Brasil, isso não aconteceu. O simbolismo não teve a mesma força, certo? E Cruz de Souza, além de por outros motivos que nós já vamos falar, acabou não alcançando o espaço. No entanto, essa escola vai trazer oposição ao parnasianismo, então ela vai ser subjetiva. Gente, ela vai falar de emoções, ela vai falar de sensações, ela vai falar através dos símbolos, como o próprio nome indica. Pelo seguinte, as escolas anteriores, aquele trio, realismo, naturalismo e parnasianismo, a poesia, eles vinham nessa vertente da objetividade, da ciência. Aqui é o contrário. Chega desse lance de achar que tudo a ciência explica. Nós queremos a alma, nós queremos o espírito, o que diferencia um ser humano do outro. Por isso, eles começam a escrever poemas que buscam exatamente a transcendência. Deixa-se o material e tem-se o espírito. Para isso, eles vão fazer o quê? Vão usar de símbolos, vão usar de musicalidade, ok? Porque assim, ó, não são só vocês, galera, que gostam de ouvir música para melhorar o astral, né? De repente está triste, coloca aquela música bem alegre para animar, mudar o ânimo. Ou, de repente, você coloca aquela música bem depressiva, que é para entrar na desgraceira mesmo, tá?
Ah, vocês fazem isso? Não importa. Vocês concordam com os simbolistas que a música é que eleva o espírito. E o que eles fizeram? Trouxeram a musicalidade para a poesia. Trouxeram como? Mencionando os próprios instrumentos musicais, falando de termos musicais, e principalmente usando algumas figuras de linguagem, que eu quero recordar com você. Figuras são essas, meu povo, principalmente duas. E Cruz de Souza, o nosso representante, vai usar muito nestes 94 sonetos que tem o nosso livrinho. Pensa o seguinte, quando ele diz, formas alvas, formas brancas, formas claras. Eles gostavam de cores, tá? Eles gostavam bastante de cores. E Cruz de Souza gostava da cor branca. Beleza? O que acontece? Formas alvas. Percebam a repetição da vogal A. Isso é o que a gente chama de assonância. Ele vai usar e muito nos seus sonetos. Além disso, uma outra repetição para ficar batido, melódico, aparece nos versos, que é a aliteração. Percebem vozes veladas, veludosas vozes. É bonito. O que ele faz? Ele faz a cadência sonora pela repetição da letra V, que é o que chamamos de aliteração. Belezinha? Além disso, se eles gostavam do misticismo, do que transcende da alma, eles vão usar uma outra figura, que é o que a gente chama de sinestesia. Que é sinestesia? Galerinha, trabalha com a troca de sensações, inverte os sentidos, traz à tona os sentidos. Por exemplo, agora se de repente a gente está lá com aquela fominha e sente o cheiro e diz, ai, que aroma gostoso. A gente acabou de fazer sinestesia. Por quê? Porque aroma tem relação com o quê? Com olfato. E gostoso é adjetivo que se dá ao paladar. Percebam os sentidos, pensando na biologia mesmo, tá? O povo lá do Leandro, do Marquinhos, não é? O que acontece? Nós invertemos, porque os poetas podem. Beleza? Dicas pra gente conhecer esses sonetos, a gente agora já pode trabalhar. Vamos lá. Antes de mais nada, te falei autobiográfico, a construção das frases é belíssima, certo? Ele não quer a ordem direta mais comum. Qual a ordem mais comum da língua portuguesa, invadido aí a gramática? Querida gramatica. Sujeito, verbo e predicado. Josi entrou na sala. Percebam, vocês acham que eles que gostavam de beleza, tanto quanto os parnasianos, porém aqui com um objetivo maior, transcender, eles vão inverter, eles vão usar vocabulário requintado, sonoro, belo. Por isso que às vezes a gente não compreende certas palavrinhas. Natural. Além disso, ele vai usar versos decassílabos. Que é isso? Ixi, agora, falta mais algumas menções para a gente compreender a obra dele. Percebe o seguinte, galerinha, antes de mais nada, pensando em soneto, o que a gente precisa saber? Soneto é uma forma fixa. A poesia vai ter sempre a mesma estrutura. Que estrutura é essa? São 4 estrofes, beleza? Sendo as 2 primeiras com 4 versos, ou o que a gente chama de quartetos. Portanto, 2 quartetos. E as 2 últimas com 3. Portanto, 2 tercetos, sempre essa cara, nas 94 poesias presentes na obra. Além dessa cara aqui, dessa forma fixa, a gente vai ter versos que, em cada um desses versos, a sílaba mais forte vai ser a 10ª. Perceba o seguinte, quando a gente faz a contagem das sílabas poéticas, para ver qual é a mais forte, aqui se sobressai, nós vamos encontrar o número de 10. Claro, tem outras normas, outras regras diferentes da separação silábica da gramática. Para a poesia vale o som. E aqui, sempre será a 10ª. Cara, se pode achar depressivo, angustiante, mas pensa no empenho desse cara. Ele fez frases diferenciadas, vocabulário bonito e forma fixa com 10 sílabas poéticas em cada um desses versos. É um baita trabalho, né? Isso tomado pela doença. Quer dizer, não foi fácil. Beleza? Vamos lá? Olha só. Falar um pouquinho de Cruz de Souza, obrigatório. Porque normalmente os vestibulares que caem poesias desse
grande poeta simbolista, trazem consigo um pouco da história dele. Por quê? Os simbolistas têm por característica construir versos autobiográficos. Então, gente, é preciso dar um pouquinho de fofoqueiro e conhecer um pouquinho da vida dele. Vou te dizer o seguinte, galera, ele é natural daqui, na nossa terrinha, Nossa Senhora do Desterro, na época, hoje então Florianópolis, e hoje em dia a gente tem aqui na Praça 15 o Palácio Cruz de Souza, homenagem a ele. Relativo a ele, não tem muita coisa, tá? Tem muito valor mais histórico do que pensando no nosso poeta. Te dizer o seguinte, homenagem só agora depois de morto, porque em vida nosso poeta sofreu muito. Ele era filho de escravos alforriados, certo? Foi adotado, apadrinhado pelo então senhor desses escravos, Marechal Xavier, que lhe deu educação a melhor que qualquer criança branca. Sim, nosso poeta é negro. Negro e sofreu na pele o preconceito daquela geração. Estamos falando dos simbolistas final do século XIX. Terrível, beleza? O que aconteceu? Ele teve excelente educação, certo? Começou a escrever poesia desde os 7 anos, continuou a produzir belíssimos textos, não só poéticos, porém jornalísticos. Povo, tentou e sempre lutou pelas causas abolicionistas também, por todo o preconceito que ele sofreu em vida. Além disso, nós vamos ter algumas menções importantes, pensando na história sofrida dele. Galera, quando ele finalmente conseguiu um espaço na sociedade, ele foi nomeado promotor de Laguna, que era um cargo muito importante na época, tá? Dada a importância histórica de Laguna, você estava tendo aula com o Otto até agora, né? Para Santa Catarina. No entanto, ele não chegou a assumir o cargo, foi destituído porque era negro. Não aceitaram um negro em cargo tão importante. Aí ele se aventura no Rio Grande do Sul, vai parar no Rio de Janeiro. É lá que ele começa a produzir ainda mais. Beleza, agora a vida vai melhorar. Melhora não. O único emprego com carteira assinada que teve em vida foi como arquivista numa central de trem, ganhando uma miséria. Aí ele já, nessa época, já estava casado com Gavita, teve alguns filhos, certo? 4 filhos, que vieram a falecer de tuberculose. Disse que a mulher enlouqueceu com a morte dos filhos. Meu Deus, que desgraça, né? Como que ele escreveu uma coisa legal? Hein? O que acontece? A mulher enlouquece e ele, mais louco que ela, tira ela do sanatório e diz que ele vai cuidar dela em casa. Galera, talvez ela não tenha realmente enlouquecido, mas na época a ciência, a medicina não tinha tantos recursos como hoje, talvez fosse uma depressão, não se sabe. O fato é que ela surtou e ele a levou para casa, tirou do que seria o hospício e ela voltou a si. Beleza? Tempos depois, muito sofrimento depois, muita batalha para ser reconhecido e nada, ele fica tuberculoso também. E aí, já extremamente doente, alguns amigos conseguem lá fazer o que a gente chama de vaquinha, reunir aquela graninha para ver se ele conseguia a cura. Na época existia uma central, uma espécie de tratamento em Minas Gerais. Antônio Carlos, Minas Gerais. O que acontece? Ele vai até lá. 3 dias ele sobrevive nessa estação. Há quem diga que nessa viagem do trem e nesses 3 dias que lá esteve, que produziu os nossos 94 sonetos. Então, depois de tanto sofrimento em vida, galera, de estar lá quase falecendo, não dá de se esperar que a poesia seja alegre, não é verdade? Vamos conhecer um pouquinho? Apelido dele, como é conhecido, Cisne Negro, o grande poeta de Desterro. O que acontece? Meu povo, quando caem obras como essas no vestibular, nós precisamos saber de que modo surgem as temáticas nos tais sonetos. Fácil. Vai se confundir com as características do próprio simbolismo. Não é verdade? Meu povo, os simbolistas não querem o que é direto. Ele vai trabalhar com as questões do inconsciente. Não pode ser objetivo. Objetividade são dos parnasianos. Então, o que acontece é normal trabalhar com a vagueza, com o mistério, com a sombra, com a penumbra,
tá? Eles gostavam de atmosferas chamadas nebulosas, para que deixasse a você tentar traduzir o que realmente estava presente ali através dos símbolos. Por isso as cores, por isso a música, por isso a imaginação, a fantasia, os elementos religiosos, ok? Há quem diga que eles até eram meio satânicos. Meu Deus, poesia do capeta esse cara faz. Então imagina, gente, ele já era tido como louco, porque falar tanto de loucura, falar tanto de morte, porque os simbolistas falavam muito de morte. Não que eles desejassem a morte, mas pensa o seguinte, eles não queriam o que é mais objetivo, a matéria. No meu caso, pouca matéria, né? Mas matéria, olha pra cá. E aí, eles pensavam o seguinte... Só depois que eu morrer, vai se ter o espírito, que é o grande objetivo dos nossos simbolistas, a alma. E, aliás, essa palavrinha é o vocábulo que mais aparece nos nossos sonetos, a palavra alma. Percebe o seguinte, não bastasse tudo isso, no Brasil valorizava-se o que era formalmente belo. Olavo Bilac, aquela poesia rebuscada, linda e imponente, que o brasileiro às vezes não entendia nada, certo? Que não passava muitas vezes mensagem clara, mas era o que considerava-se bonito. Simbolistas eram meio doidos, meio subversivos até às vezes. Porque nosso poeta trazia sensualidade para os versos. Percebam, retratava a mulher, a relação amorosa. Então isso foi considerado muito invasivo, ofensivo para a época. Beleza? Pensa o seguinte, o cara era negro, pobre, e vinha com essa poesia que não foi bem aceita aqui. Não ganhou reconhecimento e vida. E essa frustração, essa angústia, como vocês dizem hoje em dia, esse recalque, né? Ele levou para os sonetos. Beleza? Então é realmente... todo sentimento ruim que ele acumulou ao longo da vida e jogou no teu papel. Maravilha, né? Cuida bem, porque são os sentimentos dele. Beleza? Vamos pensar o seguinte, além disso, meu povo, pensar na angústia, no lance do misticismo, da transparência, ok? De falar o seguinte, tem muita morte e tem muita dor. Às vezes ele fala... do sangue, do vermelho, é o simbolismo, é o símbolo da dor e da morte, ok? Trabalha exatamente com esses pequenos aspectos para chegar no grande momento que é a transcendência. Vamos lá? O que acontece? Destaca o seguinte, meu povo, neste livro tem 94 sonetos com essa mesma estrutura, com as tais figuras de linguagem que a gente já vai ver, com esses temas presentes, tudo isso que é super relativo e comum ao simbolismo. Simbolismo desde os franceses, Baudelaire, Mallarmé, que lá fizeram um super sucesso. Na Europa, o simbolismo foi sucesso, aqui não. E aí o nosso Cruz de Souza traz isso para 93 sonetos. Por quê? Tem um diferenciado no livro. Que diferenciado é esse? Não que ele não seja belo, sonoro, tenha essa estrutura, tenha rima, tenha todas as outras características formais presentes aqui. Mas ele vai ter um assunto que não apareceu nos outros. Olha que estranho. Ele vai falar sobre o próprio soneto. Temos um soneto que fala sobre a arte de escrever soneto, cujo título é soneto. Que original, né? Mas pelo menos você não vai esquecer. Escuta o seguinte, quando você ouvir, por exemplo, em algum vestibular da vida, metapoema, o que é isso? É poema que fala sobre a arte de fazer poema. Como é a nomenclatura meta, linguagem sobre a própria língua, ok? Esse soneto diferenciado a gente já vai ver. Antes dele, vamos ver um exemplo dos mais tradicionais, beleza? Só não saia angustiado daqui, por favor. Vida obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó, ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessastes num silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegastes ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro.
Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador secreto que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendei-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Que lindo, né? Que alegria. Gente, é tristeza demais, é sofrimento demais. Pensa o seguinte, tá aqui toda angústia, toda dor presente. Quer ver só? O que a gente consegue recolher daqui pensando na temática? Meu povo, retrato da vida dele, sofrimento. Qual é o símbolo que ele usa para definir o que ele foi? Cruz que prende aos braços. Não lembra nada? Aquele papo lá da redação tal de intertexto, texto dentro de outro texto, isso aqui lembra a Bíblia. Lembra quem? Jesus Cristo. Não, nosso poeta não usou ser Jesus. No entanto, usou a simbologia para representar o sofrimento e a dor dele. Beleza? Aliás, ele tinha um medo, porque ele pensava assim, em vida eu lutei e não consegui espaço. Depois de morto, ninguém vai lembrar de mim. Ninguém vai lutar por mim. Não sabia ele que aconteceu o inverso. Valorizou-se ele depois da morte. Mas vem cá comigo. Sabe aquele papinho de figuras, de sonoridade? Tudo aqui. Vamos olhar? 4, 4, 3, 3. Soneto. Vida obscura. Olha o lance das cores desde o título. Quer ver mais? Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. Negro. Ou seja, menção sempre cromática, como a gente já viu. Quer ver outro lance? Atravessastes num silêncio escuro. E silêncio lá tem cor. Silêncio tem relação com o quê? Com a audição. E cor normalmente mencionamos aqui, né, gente? Visão. Então ele acabou de fazer o que a gente acabou de falar, sinestesia. Beleza? O que acontece? Não falamos antes, mas vale o grande destaque. Por que esse maluco colocou esse T maiúsculo no meio do verso? Assim. Gente, os simbolistas franceses e o nosso Cruz de Souza, inspirado pelos simbolistas franceses, começou a utilizar as tais letras maiúsculas como alegoria. Enfeite, é só para dar destaque, para dar ênfase em algumas palavras. Portanto, não estranhe, porque ao longo do livro vão rolar alguns vocábulos assim, com letra maiúscula. Para fechar, o tal soneto que se chama soneto e fala de soneto. Quer ver só? Fala das rimas, fala da própria graça nobre de se fazer o quarteto. Percebam, gente, falar sobre a própria poesia e fazer poesia era temática muito comum aos parnasianos. Aos simbolistas, não. Eis uma exceção presente e toda exceção vale destaque também. Belezinha? Povo, continua aí acompanhando a gente e, claro, uma ótima noite para vocês. Bom feriadão.